Antes da segunda carta. Se você achou que já havia compreendido o isso, prepare-se para ser desmentido. A segunda carta não explica, ela inquieta. Aqui o corpo fala, mas não com palavras, com sintomas, com silêncios, com desejos que não pedem licença. Grodeck não escreve para ensinar, escreve para desestabilizar. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira escuta. Carta 2. Querida amiga, você não ficou satisfeita. Você diz que em minha carta há muitos elementos pessoais e quer que eu seja mais objetivo. Eu pensava que tinha sido. Vamos fazer uma recapitulação. Eu lhe falei a respeito da escolha de uma profissão, de repulsões, de dissociações íntimas existentes desde a infância. De fato, falei de mim mesmo, mas minhas experiências são típicas. Pode transferi-las para outras pessoas e verá como isso é verdade. Antes de mais nada, você perceberá que sua vida é regida por forças que não surgem à luz do dia. Forças que temos que procurar com muito esforço. Gostaria de demonstrar-lhe com um exemplo meu. Como acontece em nós muita coisa situada fora do nosso pensamento consciente. Mas talvez seja melhor eu lhe dizer desde já o que pretendo escrever nessas cartas. Assim você poderá decidir se o assunto lhe parece suficientemente sério. E se acontecer de eu me perder em divagações laterais ou em discursos inúteis, você me chamará a atenção. Será um serviço que você estará prestando a nós dois. Acredito que o homem é vivido por algo desconhecido. Existe nele um isso, uma espécie de fenômeno que comanda tudo o que ele faz e tudo o que lhe acontece. A frase "eu vivo" é verdadeira apenas em parte. Ela expressa apenas uma pequena parte dessa verdade fundamental. O ser humano é vivido pelo isso. É desse isso que falarei em minhas cartas. Você concorda? Mais uma coisa. Desse isso, conhecemos apenas aquilo que está em nosso consciente. A maior parte dele, e de longe a maior parte, constitui um setor, em princípio, inacessível. Mas é possível ampliar os limites de nosso consciente através da ciência e do trabalho, e com isso penetrar profundamente no inconsciente, quando nos decidirmos não mais a saber, porém a imaginar. Coragem, meu belo doutor Fausto. A capa já está pronta para voar, a caminho, na direção do inconsciente. Não é surpreendente que não consigamos recordar nada dos nossos 3 primeiros anos de vida? Um ou outro de nós arranha aqui e ali uma fraca recordação de um rosto, de uma porta, de um papel colorido que acredita ter visto na infância. Mas ainda não consegui encontrar alguém que se lembrasse de seus primeiros passos, da maneira como aprendeu a falar, comer, ver, ouvir. E, no entanto, cada uma dessas coisas é um verdadeiro acontecimento. Acredito que a criança que começa a andar pela primeira vez, através de seu quarto, experimenta sensações muito mais profundas do que um adulto durante uma viagem à Itália. Posso facilmente imaginar que a criança, que de repente reconhece sua mãe nesse ser que lhe sorri amorosamente, se sente muito mais profundamente emocionada do que o homem que vê sua bela bem-amada atravessar pela primeira vez os umbrais de sua casa. Por que esquecemos tudo isso? Haveria muito a dizer a respeito. Mas antes de responder, vamos começar eliminando uma primeira objeção.
A pergunta está mal formulada. Não nos esquecemos desses 3 primeiros anos. O que acontece é que a lembrança deles sai do nosso consciente e continua a viver no inconsciente, permanecendo ali de modo tão vivo que tudo o que fazemos decorre desse tesouro de recordações inconscientes. Caminhamos do mesmo modo como aprendemos a caminhar naquele momento. Comemos, falamos, sentimos do mesmo modo como o fizemos então. Assim, há recordações que são empurradas para fora pelo consciente, embora sejam de vital importância, e que, por serem indispensáveis, são conservadas em regiões de nosso ser que batizamos com o nome de inconsciente. Mas por que o consciente se esquece de experiências sem as quais o ser humano não conseguiria sobreviver? Posso deixar essa pergunta sem resposta? Serei obrigada a voltar a ela outras vezes. No momento, e sendo você mulher, prefiro que você me diga porque as mães são tão mal informadas a respeito de seus próprios filhos. Por que também elas esquecem a parte mais essencial desses 3 anos? Talvez elas apenas finjam esquecer. Ao menos que, também nelas, o essencial não chegue igualmente ao consciente. Você vai se aborrecer porque estou outra vez fazendo pouco das mães. Mas que posso fazer? Essa nostalgia é uma coisa que vive dentro de mim. Quando estou triste, meu coração invoca a mãe e não a encontra. Devo odiar Deus e o universo por causa disso? Mas vale rir de si mesmo, desse estado de infantilismo do qual nunca conseguimos sair. Pois raramente alguém se torna adulto, e mesmo assim, apenas superficialmente. Brincamos de adulto assim como uma criança brinca de ser uma pessoa crescida. Para o isso, não existe uma idade para as coisas, e o isso é a nossa própria vida. Examine o ser humano no momento de suas dores mais profundas, de suas alegrias mais intensas. Seu rosto se torna infantil, seus movimentos também. Sua voz se torna mais flexível. O coração bate como se fosse de uma criança. Os olhos brilham ou se enchem de lágrimas. Claro, procuramos esconder tudo isso, mas todas essas reações nem por isso deixam de ser visíveis. E as percebemos sem nos determos nelas, porque não os distinguimos em nós mesmos esses pequenos sinais que tanto dizem, e por isso não os descobrimos nos outros. A gente deixa de chorar quando se torna adulta? É sem dúvida porque isso não faz parte dos hábitos, porque algum idiota baniu as lágrimas da moda. O fato de Aires ter gritado, como 10.000 homens, quando foi ferido, sempre foi para mim uma coisa agradável. E o fato de Aquiles ter chorado por Patroclus só o rebaixa aos olhos dos gloriosos. Somos uns hipócritas, essa é a verdade. Não nos atrevemos nem mesmo a rir de modo franco. Mas isso não impede, quando não sabemos alguma coisa, que pareçamos alunos pilhados em flagrante, que assumamos a mesma expressão de angústia de nossa infância, que pequenos detalhes em nosso modo de andar, dormir, falar, nos acompanhem por toda a vida, de modo que os que quiserem vê-los podem dizer: olha só, uma criança. Preste atenção numa pessoa que acha que está sozinha. A criança que existe nela logo aparece, às vezes de modo cômico. Ela boceja, coça a cabeça ou a bunda, enfia o dedo no nariz e, vamos falar a verdade, até peida. Mesmo as senhoras mais distintas peidam. Ou então preste atenção em pessoas completamente absorvidas numa ação qualquer, mergulhadas em meditação. Ou então amantes, doentes, velhos, todos, de algum modo ou de outro, dão sinais de infantilismo. Quando se tenta pôr um pouco de ordem nisso tudo, a vida surge como um baile à fantasia, durante o qual a gente se disfarça talvez umas 10, 12, 100 vezes. Mas na verdade a gente cai no baile tal como é.
debaixo da fantasia e no meio daquelas máscaras. A gente continua a ser o que é e sai do baile do mesmo jeito que entrou nele. Na vida, a gente começa sendo criança e atravessa a vida adulta através de 1000 caminhos que levam todos a um mesmo ponto, a volta ao estado infantil. A única diferença entre as pessoas é que elas voltam à infância ou tornam-se pueris. Esse fenômeno, essa coisa que existe em nós e que se manifesta conforme lhe parece melhor em todos os níveis das idades, pode ser observado também na criança. É notório o fato de que o rosto de um recém-nascido se parece com o de um velho, e isso deu origem a vários comentários. Ande pelas ruas e observe as menininhas de 3 ou 4 anos. A coisa é mais evidente nelas do que nos meninos, e deve haver uma boa razão para isso. Você verá como elas agem do mesmo modo que suas mães. E todas elas, e não por acaso, se mostram particularmente marcadas pela vida. Não é bem isso. É que todas elas têm, num momento ou outro, essa curiosa expressão de velhice. Uma tem a boca torta de uma mulher amarga, outra tem lábios que revelam seus gostos pelo mexericos. Numa outra surgem os traços de uma velha, e noutra ainda, uma coquete. E não acontece muitas vezes de descobrirmos uma verdadeira mãe numa menininha de fraldas? Não se trata apenas de uma questão de mimetismo. É o isso que se manifesta. Às vezes, ele prevalece sobre a idade e decide da roupa que se vai usar hoje ou amanhã. Talvez seja também o ciúme que me leva a zombar das mães. A inveja de não ser eu também uma mulher, de não poder tornar-me mãe. Não ria. Tudo isso é verdade, e não é só comigo que acontece isso. Todos os homens passam por isso, mesmo os que pensam ser muito machos. A linguagem é uma prova evidente disso. O mais macho dos homens não hesita em dizer que em alguma coisa dele está em plena gestação. Fala de um filho de seu cérebro e fala de alguma coisa que ele teve dificuldade de realizar, como sendo um parto difícil. E não se trata apenas de um modo de expressão. A única coisa em que você acredita é na ciência? Pois bem, o ser humano compõe-se simultaneamente do homem e da mulher. Essa é uma verdade científica reconhecida, ainda que as pessoas se recusem a levar isso em conta em seu modo de pensar ou em sua fala, como acontece frequentemente quando se trata de verdades primeiras. Portanto, no ser chamado homem existe uma mulher, numa mulher existe um homem. E a única coisa estranha existente na ideia de que um homem pode desejar dar à luz a uma criança é o modo pelo qual essa coisa evidente é negada com tanta obstinação. Às vezes essa mistura entre homem e mulher é nefasta. Há pessoas cujo isso resita. Consideram tudo sob 2 ângulos e tornam-se escravos de uma dualidade de ponto de vista originada na infância. Entre esses hesitantes, já mencionei as crianças amamentadas por uma ama. Na verdade, as 4 pessoas que mencionei têm um isso que em certos períodos não sabe se é homem ou mulher. Em relação a mim, você deve sem dúvida se lembrar que minha barriga incha, submetida a certas influências, e desincha quando comento o fato com você. Deve se lembrar que chamo isso de minha gravidez. Já lhe contei ou não? Não importa. Vou contar de novo. Há uns 20 anos me cresceu uma excrescência no pescoço. Naquela época, eu ainda não sabia o que sei, ou acredito saber agora. Em suma, durante 10 anos me arrastei por esse mundo com um pescoço enorme e até me havia resignado a levar para o túmulo este inchaço preso em meu papo. Depois fiquei conhecendo o isso e percebi, não vale a pena dizer como, que essa excrescência era de fato
uma criança imaginária. Você mesma se surpreendeu com o modo pelo qual me livrei dessa monstruosidade, sem operação, sem tratamento, sem iodo e sem tiroidina. Conforme penso, o inchaço desapareceu porque meu isso aprendeu a ver e ensinou meu consciente a compreender que, como muitos outros, eu tenho de fato uma dupla vida e uma dupla natureza sexual, e que era inútil demonstrar essa coisa evidente através de um tumor. Vamos em frente. Essa mulher, que sem estar obrigada a isso, e experimentar a maternidade através do parto de desconhecidas, atravessa períodos em que seus seios murcham completamente. É quando desperta o homem que existe nela. Isso a leva, nos embates amorosos, a deitar sobre seu companheiro e a cavalgá-lo. O isso da terceira dessas solitárias faz crescer entre suas coxas uma excrescência que tem um pouco o aspecto de um pequeno pinto. Muito curiosamente, ela o pincelou com iodo, a fim de que desaparecesse, acreditava ela. Mas na realidade, para dar à extremidade dessa tumescência o aspecto avermelhado da glande. A última das crianças criadas por uma ama, de que lhe falei, é como eu. Seu ventre incha, como numa gravidez imaginária. E aí ele sofre de cólicas hepáticas, de dores do parto, enfim, se você prefere. De modo especial, tem problemas apendiculares, como todos os que gostariam de ser castrados, tornar-se mulheres. É que a mulher nasce, é nisso que acredita o isso infantil, a partir de um homem que sofreu ablação das partes sexuais. Ele teve 3 crises de apendicite. Em cada uma delas, o desejo de tornar-se mulher podia ser percebido sem dificuldade. Ou fui eu quem o persuadiu disso? Difícil dizer. Preciso dizer ainda alguma coisa de uma quinta criança alimentada por uma ama. Um homem cheio de talentos, mas que, em sua qualidade de possuidor de 2 mães, sempre se sente dividido e tenta acabar com essa dissociação através do uso do pantopom, preparado de ópio. Segundo a mãe, foi por superstição que ela não o amamentou. Ela mesma já havia perdido 2 filhos e não quis dar o peito ao terceiro. Mas ele não sabe se é homem ou mulher. Seu isso não sabe. A mulher que existe nele despertou pela primeira vez na infância. E ele sofreu de uma pericardite, gravidez imaginária do coração. Mais tarde, a coisa voltou a acontecer sob a forma de uma pleurisia e de um irresistível impulso homossexual. Pode rir quanto quiser de minhas histórias de ama de leite. Estou acostumado a ser motivo de riso e não desgosto. De vez em quando, de ter uma ocasião para reacender meus ânimos. Posso lhe contar uma outra história? Eu a ouvi de um homem que morreu na guerra, há muito tempo. Ele entrou alegre e contente no nada, pois pertencia à categoria dos heróis. Ele me contou que uma vez o cachorro da irmã dele, uma espécie de poodle, ele deveria ter então 17 anos, tinha se esfregado em sua perna, masturbando-se. Ele ficou olhando interessado, quando de repente, no momento em que o líquido seminal escorreu por sua perna, foi tomado pela ideia de que o cachorro ia dar luz a filhotinhos. Essa ideia perseguiu durante semanas, meses. Agora, se você permitir, vamos penetrar no país dos contos de fadas. Vamos falar dessas rainhas que, no lugar dos filhos que estão esperando, encontram nos berços cães recém-nascidos. E podemos ligar a esse fato todo tipo de consideração sobre o papel curioso que o cachorro representa na vida oculta do ser humano. Considerações que iluminariam de modo diferente o horror farisaico ostentado pelos seres humanos
diante de sentimentos e atos ditos perversos. Mas talvez esse seja um assunto íntimo demais. Vamos ficar com a questão da gravidez no homem. É algo bastante difundido. O que mais chama a atenção numa mulher grávida é sua enorme barriga. O que você pensou quando eu disse há pouco que também no homem uma barriga enorme pode ser considerada como sintoma de gravidez? Claro, não há criança alguma em seu ventre. Mas seu isso trata de arranjar uma barriga grande através da comida, da bebida, dos inchaços, etc. Porque ele deseja conceber e assim acredita estar num período de gestação. Partos e gravidez simbólicos são coisas que existem. Tudo acontece no inconsciente e dura um tempo maior ou menor, mas sempre desaparecem quando o processo inconsciente de sua significação simbólica é descoberto. Não é muito simples, mas de vez em quando é possível descobrir esse processo, especialmente quando se trata de um inchaço de barriga atribuído a gases ou qualquer uma das dores simbólicas de gestação no ventre, nos rins ou na cabeça. É que o isso é bem estranho e não leva em consideração a ciência anátomo-fisiológica. Ele refaz por si mesmo o feito de Zeus, segundo a velha lenda ateniense, e dá à luz pela cabeça. Tenho suficientes dons de imaginação para poder acreditar que esse mito e muitos outros devem suas origens à ação do inconsciente. É necessário que a expressão estar em plena gestação de uma ideia se ache profundamente ancorada nos homens, seja algo que lhes diga alguma coisa de muito especial, para que eles a tenham transformado em lenda. É evidente que essas gestações e essas dores simbólicas também surgem em mulheres capazes de gerar, e talvez mesmo até com mais frequência. Mas elas se verificam também em mulheres velhas e parecem mesmo representar, durante e após a menopausa, um papel primordial na forma de doenças as mais variadas. Também as crianças se entregam a essas fantasias de reprodução, mesmo aquelas cujas mães estão convencidas que seus filhos ainda acreditam na cegonha. Será que posso aborrecê-la ainda com outras afirmações extravagantes? Posso lhe dizer que os sintomas secundários da gravidez, como a náusea, as dores de dentes, têm uma origem simbólica? Que os diferentes tipos de hemorragia, sobretudo as hemorragias uterinas intempestivas, mas também as hemorragias nasais, retais, pulmonares, estão estreitamente ligadas às noções da gestação? Ou que as hemorroidas, parecidas a vermes do reto, esse flagelo que atormenta um bom número de seres humanos durante toda a vida, na maioria das vezes se originam da associação verme-criança e desaparecem quando some o terreno da cultura propícia, criada pelo desejo simbólico do inconsciente? Conheço uma mulher. É uma dessas que tem por profissão adorar as crianças sem ter nenhum filho próprio, pois odeia a própria mãe, cujas regras sumiram durante 5 meses. A barriga inchou, os seios ficaram maiores, ela achava que estava grávida. Um dia eu lhe falei longamente sobre a relação entre os vermes e as ideias de gravidez que constatei numa de nossas amigas comuns. Naquela mesma noite, ela deu à luz a uma ascáride, e enquanto dormia, suas regras voltaram, ao mesmo tempo que a barriga desinchava. E com isso cheguei à questão das origens ocasionais dessas gestações mentais. Elas pertencem, todas elas pode-se dizer, ao domínio das associações, de que já lhe falei um exemplo, o do relacionamento criança-verme. Na maioria das vezes, essas associações vão muito longe, são multiformes e, por emanarem da infância, dificilmente chegam ao consciente. Mas há também associações simples, evidentes, que se revelam de imediato a todos. Um de meus amigos contou-me que na véspera do dia em que sua mulher ia dar à luz, ele tentou fazer como se esse acontecimento fosse algo que se passaria com ele. Acontecimento que achava ser muito doloroso. De fato, sonhou que ele mesmo estava parindo. E sonhou isso com todos os detalhes,
que conhecia por ter presenciado partos anteriores. Acordou no momento em que a criança estava nascendo e percebeu que, na falta de uma criança, havia expelido alguma coisa que tinha um calor vital, coisa que ele não tinha feito desde a adolescência. Era um sonho, está bem, mas se perguntar a mesma coisa a seus amigos de ambos os sexos, descobrirá com surpresa que é muito frequente que maridos, avós e mesmo crianças sintam em seus próprios corpos o parto de um parente que está para nascer. Relacionamentos tão claros assim não são, porém, indispensáveis. Às vezes basta ver um bebê, um berço, uma mamadeira. Basta também comer certos alimentos. Você mesma deve conhecer muitas pessoas cuja barriga incha após terem comido couve-flor, ervilha, feijão, cenoura ou pepino. Às vezes as dores de parto surgem sob a forma de cólicas, e o parto pode mesmo ser representado sob a forma de vômitos ou diarreias. As relações que o isso, tão bobo em comparação com nossa inteligência tão vangloriada, estabelece no inconsciente, são completamente ridículas. Por exemplo, ele pode descobrir uma semelhança entre uma couve-flor e a cabeça de uma criança. Para ele, as ervilhas e os feijões repousam em suas cascas como uma criança em seu berço ou no ventre da mãe. A sopa de ervilhas ou purê de ervilhas lembra para ele fraldas sujas. E quanto às cenouras e pepinos, deixo que você pense a respeito. Mas você não vai adivinhar se eu não lhe der uma pequena ajuda. Quando as crianças brincam com o cachorro e observam tudo o que ele faz, de vez em quando elas percebem, lá onde se localiza o aparelho que serve às necessidades do animal, uma espécie de excrescência vermelha e pontuda, que tem uma certa semelhança com uma cenoura. Mostram esse fenômeno curioso para a mãe, ou outra pessoa qualquer, que estiver mais à mão, e ficam sabendo, pelos olhares e frases embaraçadas dos adultos, que não se deve falar dessas coisas, nem mesmo observá-las. O inconsciente conserva essa impressão com uma nitidez maior ou menor. E por terem num dado momento identificado a cenoura com a ponta vermelha do cachorro, põe na cabeça que também as cenouras são um assunto tabu. E quando se deparam com a possibilidade de terem que comer cenoura, reagem mostrando nojo, repugnância ou mesmo gravidez simbólica. Também sob esse aspecto, o inconsciente infantil é surpreendentemente bobo em relação à nossa notável inteligência. Ele acredita que os germes da criança vêm pela boca e através dos alimentos, até chegarem ao abdômen, onde começarão a crescer, mais ou menos, do mesmo modo como as crianças acreditam que um caroço de azeitona engolido por engano pode fazer com que cresça um pé de azeitona na barriga. Mas apesar dessa inocência, de um modo obscuro, elas sabem que aquela coisa vermelha do cachorro tem um certo relacionamento com o nascimento das crianças. Sabe disso tão confusamente, ou tão claramente, quanto suspeitam que antes de chegar à barriga da mãe, o germe do irmãozinho ou da irmãzinha esteve, de algum modo, nesse estranho apêndice do homem ou do menino, semelhante a um pequeno rabo que teria sido preso no lugar errado, e que tem pendurado debaixo dele um saco em miniatura, com 2 ovos ou 2 nozes, do qual também se fala a meia voz, que só pode ser tocado para fazer xixi e com o qual apenas a mãe tem o direito de brincar. Veja como o caminho que vai da cenoura à gravidez imaginária é longo e difícil de descobrir. No entanto, quando se passa a conhecê-lo, fica-se sabendo também o que significa a incongruência do pepino, pois esse legume, além da semelhança fatal e cômica com o membro do pai, contém em seu interior outros pepinos que simbolizam de modo engenhoso os germes das futuras crianças. Estou percebendo que me afastei do meu assunto, mas espero, minha amiga, que em virtude de nossa amizade, você releia as cartas que lhe parecerem muito confusas. Talvez isso a ajude a compreender de um modo mais claro aquilo que estou procurando explicar, ou seja, que o isso
Essa coisa pela qual somos vividos não distingue nem entre os sexos, nem entre as idades. Acredito também que lhe dei pelo menos uma amostra da falta de bom senso dessa entidade. Talvez agora você compreenda porque sou suficientemente feminino a ponto de querer pôr uma criança no mundo. Mas se não fui suficientemente claro, tentarei ser mais explícito da próxima vez. Com todo o meu afeto, Patrick Troll. E assim, chegamos ao fim da segunda carta. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.